Tivemos uns probleminhas tecnológicos aqui, começando com 3 minutos de atraso. Oi, Lucilene, Jussara, boa noite. Então, hoje nosso assunto são dores. Dores advindas de ossos, de musculatura, que é muito comum, né, a gente escutar as pessoas dizerem que sentem dor de coluna, que sentem diferentes dores, enfim, né? Já tá entrando o pessoal. Oi, Johnny, querido aluno. Então, minha sogrinha. Olha só, pessoal, o título da nossa conversa hoje é Dores ósseas e musculares. E poderia ter sido acrescentado articulares, de tendões e articulações, porque tudo isso diz respeito ao mesmo tipo de conflito macro, que é do tecido que a gente chama de mesoderma novo. Mas não preocupem com esse nome, não. A questão é a seguinte: é tecido de sustentação. A gente consegue ficar em pé por conta do nosso sistema músculo-esquelético. E faz parte desse sistema músculo-esquelético os tendões, os ligamentos, né, as nossas articulações. Então, se a gente tiver algum problema de osso, de musculatura ou de articulação, isso vai atrapalhar a nossa postura, isso vai atrapalhar a nossa sustentação em algum grau. Por que eu estou começando com esse raciocínio? Porque, na verdade, existe uma lógica não complicada, se a gente parar para pensar. Dentro dos programas biológicos especiais sensatos que foram mapeados pela nova medicina. O que significa programas biológicos especiais sensatos? É a tradução de doença. É porque para a nova medicina a palavra doença é inadequada se for considerar a nossa lógica biológica. Na verdade, é uma lógica psicobiológica, porque o legal que me atraiu muito para essa área, porque eu não sou médica, é que os conflitos que nós vivemos e que nos adoecem, eles são sempre uma tríade: corpo, mente e emoções. Então, essa junção de uma percepção no meu sistema emocional, captado pelo meu sistema emocional e mental, e uma comunicação dessa percepção impactante com o órgão correspondente, essa tríade, corpo, mente e emoções, ela foi identificada por um médico alemão, que é o Hammer, e tem algumas pessoas que estão chegando aí agora, que ainda pode ser que seja uma novidade. Então, nós estamos falando de nova medicina, portanto, aqui. Aí, o que acontece quando eu sinto muita dor nas costas, ou eu sinto muita dor nas articulações, ou eu sinto muito torcicolo, eu tenho dor aqui nessa musculatura que é muito comum, ou no joelho, etc, etc. Eu não estava dizendo que a gente se mantém em pé e se movimenta com o nosso sistema músculo-esquelético. Então, veja bem a lógica óbvia até que está por detrás disso. A gente sofreu um impacto emocional negativo, vivido com drama, com isolamento, aonde a gente se sentiu impotente ou desvalorizado. Porque para a gente se manter de pé, não é só a questão física ereta. Existe, assim, um manter-se de pé moral. É onde entra também essa questão do valor, da desvalorização. Eu vou começar a citar alguns exemplos para vocês começarem a entender. Eu acompanhei mais ou menos de perto, não foi uma paciente minha, foi uma pessoa que eu tive acesso aos detalhes que ocorreram no contexto em que surgiu dores no corpo
que primeiro foi diagnosticado como fibromialgia e depois foi diagnosticado, na verdade, como uma doença da medula, né? Um problema advindo da medula óssea. E a dor que essa pessoa sentia, a maior parte do tempo, era na região do quadril, principalmente do lado esquerdo do quadril. Então, olha só, gente, o contexto de conflito que foi identificado como o impacto emocional negativo, que na nova medicina se chama DHS, porque DHS é a sigla do nome do filho do médico alemão que descobriu, que se chamava Dick Hammer. Então, DHS é a sigla de síndrome de Dick Hammer, mas está em inglês. Então, Dick Hammer Syndrome. E essa pessoa que tinha um contexto de dores no quadril, isso apareceu depois que houve um processo traumático com vários impactos numa separação conjugal. Então, essa mulher se percebeu nesse processo como uma mulher desvalorizada, porque normalmente osso é desvalorização. É sempre, quando falar que é osso, que é músculo, que é tendão, vai ser impotência e ou desvalorização. Mas geralmente osso está num contexto de desvalorização. E músculo está num contexto de impotência. E é muito comum, às vezes, em alguns problemas, nós termos comprometimentos dos dois tecidos, o tecido ósseo e o tecido muscular. Então, existe uma percepção de uma impotência e de uma desvalorização. Então, nessa história que eu pude perceber, mais ou menos de perto, como houve uma questão de uma traição, e essa mulher, então, descobriu essa infidelidade do marido e a partir desse momento houve o rompimento desse casal, né? Essa mulher, ela pediu que fosse feita uma escolha entre ela ou a amante. E o marido se negou a terminar a relação com a amante, pelo menos definitivamente. Então, por uma questão de orgulho, ela falou assim, para mim não serve, tchau, mas o impacto para ela, ela se sentiu desvalorizada. E aí ela fez todo um quadro de uma patologia óssea e muscular, que tinha esse traço da desvalorização, como era na região do quadril, o quadril é uma parte do nosso sistema musculoesquelético que diz muito do feminino e da sexualidade. Então, tudo se encaixava nessa história de acordo com o mapeamento que o Dr. Hammer, o médico alemão que descobriu a nova medicina, identificou a nova medicina, fez todo esse mapeamento, e essa história, por conta do contexto dela, né, dessa traição, com a separação e esse quadro de problemas com dores no quadril, se encaixava perfeitamente bem. Então, ao longo desses 6 anos que eu venho estudando a nova medicina e acompanhando alguns casos sob a luz da nova medicina, sempre encaixou. É isso que me chamou a atenção e eu me rendi para a nova medicina e quis aprofundar mais nisso. Aliás, o meu primeiro contato com a nova medicina na vida, há 6 anos atrás, foi justamente por conta de um problema de mesoderma novo, que na época eu não sabia nem que era mesoderma novo, né? Eu não sou fisioterapeuta, nem médica, então minha graduação é psicologia, mas eu adquiri uma tendinite no ombro direito. Chegou um momento dessa tendinite que eu não conseguia levantar o braço reto assim, não dava para levantar o braço assim. O máximo que eu conseguia chegar aqui, mas com dor, então eu não estava conseguindo pentear o cabelo, e eu fiquei mais ou menos 4, 5 meses com essa tendinite. E eu sempre tive uma tendência a ser mais natureba, de evitar remédio ao máximo, e mesmo tomando de vez em quando Dorflex, porque eu precisava de fazer alguma atividade de trabalho, enfim, da minha vida, e a dor estava muito, eu tomava um Dorflex, tomava arnica em glóbulos,
dava umas melhoradinhas, mas não sarava, não sarava. Até que eu ouvi falar pela minha madrasta de um tratamento diferente que ela achava que eu ia gostar e fui numa fisioterapeuta que trabalhava com nova medicina através da microfisioterapia. Eu cheguei lá, pensei, pelo menos essa mulher vai me estralar, eu vou sentir mais alívio, né? Vamos ver. Ela foi recomendada, então vamos lá. Cheguei lá, ela conversou comigo. Eu pensei assim, gente, essa mulher tá parecendo psicóloga. Se eu quisesse psicóloga, eu tinha ido numa colega, porque ela perguntou desde quando começou. Lembra que eu falo aqui, quem segue algumas lives, a primeira pergunta quando aparece um incômodo, um problema em nós é desde quando começou, porque aí você marca, pelo menos, mais ou menos, a época que apareceu o problema, porque aquilo vai ser uma referência do que pode ter acontecido de negativo e impactante antes de começar. E aí ela, desde quando começou, tal, eu falei, mais ou menos uns 4, 5 meses, e ela falou, aconteceu alguma coisa, assim, traumática, alguma coisa difícil, algum evento dolorido para você? Aí eu falei assim, não, né, a vida tá tranquila. Ela, olha, às vezes não é uma coisa com você pessoalmente, alguma coisa no seu trabalho, etc. E foi dando dicas. Eu falei, aconteceu. Aconteceu uma coisa assim, não é que foi impactante, mas foi uma coisa decepcionante. E aí ela me perguntou, foi me perguntando, e eu me lembrei que pouco tempo antes de aparecer essas dores, poucos dias antes de aparecer essas dores, eu tinha participado de um trabalho de parto, que na época eu atuava como doula ainda. Para quem não sabe, doula é uma acompanhante de gestante, de preparação para o parto e de acompanhamento durante o parto e também depois do parto. Então, tem doula que faz o antes, durante e o depois, tem doula que especializa em um desses. Eu fazia os 3. E aí, esse parto foi um parto assim um pouco longo, um pouco demorado, e era um parto que todas as condições estavam favoráveis para que ele ocorresse de uma maneira natural, que era o objetivo da minha parturiente. E a Sofia tá ali querendo participar da live de novo e ela foi retirada da live. Mas aí a minha cliente, a minha parturiente, queria conseguir um parto natural. E eu também achava muito bacana um parto natural, gostaria que ela conseguisse e estava trabalhando e auxiliando ela para isso, com esse objetivo. Mas o fato é que o parto demorou mais do que o esperado e eu fiz muita força durante o parto, ajudando ela, botando de cócoras, levantando, ela muito cansada, ela não estava tão leve e aí eu me lembrei que, inclusive, porque quando eu cheguei nessa fisioterapeuta, eu já tinha de 4 para 5 meses que eu estava com essa tendinite, e aí eu me lembrei, não, essa tendinite foi por conta desse parto, que eu fiz muita força. Ela falou, mas se fosse só por conta de uma força excessiva, ela já tinha acabado. A tendinite é um processo mais profundo, de inflamação, etc, etc. Então, tem coelho nesse mato. Você sofreu um DHS. Eu não lembro se ela falou nessas palavras, né? Mas ela entendeu que eu tinha sofrido um impacto negativo que tinha gerado um quadro sintomático que a gente chama de doença, que na nova medicina é o Programa Biológico Especial Sensato, que é a tendinite, que foi a tendinite. E aí ela foi conversando comigo, pediu para eu deitar na maca, fez umas cosquinhas assim na minha costela, não me estralou, não me esticou, e falou assim, olha, a questão foi essa, e o que aconteceu é que você se sentiu desvalorizada pelo contexto que você colocou, porque, para resumir, meus queridos, digamos que eu fui a pessoa que mais trabalhou nesse processo, que tinha um obstetra envolvido, uma anestesista envolvida, e eu fiquei, assim, em alguns momentos com uma sensação que havia um olhar da equipe hospitalar e médica, tipo assim, coitada, essa aí trabalha tanto e ganha tão pouquinho, porque doula não era bem remunerada, né? Pelo menos se eu parasse para comparar com honorários médicos, era infinitamente menor, ainda é. E aí, juntando tudo, eu sentindo que havia um olhar discriminatório, um olhar de desvalorização, e ainda o objetivo não foi alcançado,
por fim, né, depois de tanto esforço e dedicação, não foi alcançado o objetivo, dias depois eu comecei, coisa de uns 3, 4 dias depois, eu comecei a sentir uma dorzinha, achei que era isso, mas aí a coisa foi evoluindo até eu chegar nessa fisioterapeuta, que fez essas perguntas, que fez uns toquezinhos leves, e eu saí da sessão frustrada. Eu pensei assim, eu fui nessa sessão de manhã, cheguei em casa, conversei com o Alessandro, meu marido, falei, muito esquisito, acho que não vai adiantar nada não, não sei por que me falaram que eu ia gostar disso. Mas assim, se resolver, ótimo, mas eu não tô acreditando não. Quando era no fim da tarde desse dia, dessa sessão que eu fiz, eu percebi que eu estava há muito tempo no computador. Na época, eu dava aula na faculdade ainda, então eu costumava, assim, todo dia passar um período no computador planejando aula, essas coisas. E aí eu falei, gente, pensando bem, eu tô aqui no computador, essa hora já era para eu estar sentindo umas fisgadonas aqui, uma dor, e eu não tô sentindo nada. E para resumir a história, eu sarei. Com cosquinha, com conversinha, eu sarei. Falei, esse negócio é muito louco, esse negócio é muito esquisito, mas funciona. E aí eu pensei, será que eu tenho mais algum problema? E eu voltei mais algumas vezes nessa microfisioterapeuta e tratei outras coisas. Eu não vou contar aqui uma outra coisa que eu tratei, porque foge do tecido que nós estamos falando aqui hoje, que é o mesoderma novo, que é osso, articulação e músculo. Mas o fato é que eu fiz umas 3... Na verdade, eu lembro que eu fiz 2 tratamentos e sarou lá, tudo que eu tratei. E aí eu comecei a ficar muito intrigada com aquilo, porque pensa, eu não tomei remédio, eu bati um papinho, eu recebi uns toquinhos, sarei, aí eu comecei a ir atrás disso para estudar, pouco tempo depois. E para vocês entenderem sobre a nossa conversa aqui de dor óssea, muscular e articular, eu comprei a ideia, talvez o povo não estava me desvalorizando, mas na minha percepção, para o meu olhar, eles estavam me desvalorizando e eu me desvalorizei. Porque como ela não conseguiu o parto normal, acabou ocorrendo uma cesárea, é como se eu sentisse assim, eu falhei, eu fui incompetente, provavelmente. E apesar de todo o meu esforço, isso não teve valor em nenhum sentido, porque nem atingiu o objetivo e nem tem o reconhecimento dos meus colegas, né? Porque nós éramos ali uma equipe multidisciplinar atendendo aquela paciente, aquela parturiente. E aí, depois que ela me explicou que o grande problema foi a minha percepção. E nessa conversa eu falei, não, mas eu não acho isso não, porque eu acho que eles podem até não reconhecer e tudo, e eu acho também que não é culpa minha o parto não ter acontecido de uma maneira natural. Eu fiz tudo que eu pude antes do parto, durante o parto, eu dei todas as orientações, mas eu sei que o ser humano é muito complexo, eu sei lá que questões existem, né, no psiquismo, no corpo daquela parturiente, e eu entendo que eu não sou absoluta aqui, né, não sou semideus aqui, o parto é dela, a questão é muito mais ela do que eu, porque eu tô de consciência tranquila, eu fiz minha parte, e mesmo que a equipe não valorize, eu acredito que tem um valor enorme, blá, 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 porque o jeito que nasce no mundo tem a ver com o jeito de viver, ppp, blá, blá, blá. Aí ela falou assim, mas você está me falando isso da boca para cima. No seu cérebro articulado, você entende assim, mas a realidade do seu coração não é essa, porque senão seu corpo não estava desse jeito. Me deu essa bronca, né? Aí eu parei, respirei e pensei, faz sentido. Dentro da psicossomática é bem assim. A pessoa tem um discurso, mas a realidade é outra. Por isso que somatiza coisa no corpo. E aí eu assenti para aquela ideia e saí de lá depois da conversinha, dos toquezinhos na costela, achando aquilo assim, doido, mas interessante. Farejei um negócio ali valioso. E no final da tarde do mesmo dia,
eu tinha diminuído a minha dor, sendo que naquela época a minha dor aumentava no decorrer do dia, dependendo das atividades. Então, mexendo no computador, que a mesa não era tão apropriada, então eu tinha um movimento de músculo, de cotovelo, punho aqui, piorava e fez eu melhorar. E no dia seguinte, estava muito melhor. E assim, coisa de 3, 4 dias depois, acabou a dor que eu estava pelejando com fitoterapias, massagenzinhas e tal, há 4, 5 meses. Então, eu comprei uma autodesvalorização. E aí, gente, ombro tem muito a ver, assim, o que se carrega e o que se faz, porque na extensão do ombro vem aqui o braço. O braço, ele é uma estrutura de trabalho nossa. Então, tá totalmente conectada. E do lado direito, então, é muito ligado a trabalho, normalmente, né? Isso não é absoluto, isso vai depender do tipo a gente chama de destro ou canhoto. No caso, como eu sou uma mulher destra, o meu lado direito é ligado ao trabalho, mas não se preocupe com isso não. A maioria das pessoas lado direito, trabalho, razão, pai. Lado esquerdo, emoção, relacionamentos, mãe, tá? De uma maneira genérica, mas tem gente que é invertida. Então, se atenha ao contexto impactante negativo que aconteceu antes de surgir algum problema em você, tá? Porque é só de vocês estarem ligados nessa conexão mente, corpo, emoções e antenados dessa maneira. Se surge alguma coisa em você, você consegue mapear as hipóteses, será que tem a ver com esse evento ou com aquele evento? E aí você vai trabalhando na sua cabeça. O que eu senti? O que eu acreditei disso? O que tem de negativo e ruim nisso? Como é que eu posso mudar? E aí agora, com essa deixa de como é que eu posso mudar, é aonde vem a segunda parte do título desse bate-papo nosso, porque o título era Dores Musculares e Ósseas, entender isso e como se curar, né? Primeiro, então, eu estou explicando para vocês que essas questões estão ligadas à impotência e ou desvalorização. E aí, como que a gente se cura? A gente se cura ressignificando. Já falei isso aqui, tá genérico ainda. Como é que a gente ressignifica um impacto negativo de conotação impotência e ou desvalorização? Qual seria o antídoto? O antídoto é a gente se conectar com a nossa potência. O antídoto que nos leva a nos curar é a gente se conectar com o nosso valor. Então, no meu exemplo aqui da tendinite, quando eu falei assim, não, gente, mas espera aí, independente de receber menos, a doula, se brincar, era uma das mais importantes ali. O médico obstetra, na minha concepção de doula, eu não sou uma doula atuante, mas eu sou uma doula formada. Na minha concepção, o médico obstetra, ele é o mais importante se houver uma intercorrência, se precisar de uma intervenção cirúrgica, porque a cesárea é uma cirurgia. Mas, para auxiliar a parturiente, né, que está grávida e vai naturalmente dar à luz, e as mulheres deram à luz milhões e milhões de anos, sem precisar de médico nem hospital, quem pode auxiliar melhor, justamente por fazer com que aquela grávida consiga acessar sua plenitude, sua potência, sua perfeição, enfim, né, seus aspectos sagrados e positivos, é a doula. Então, assim, a doula tem valor, sim, de verdade. Aí, na hora que eu conectei isso, assim, que eu senti isso no coração, independente da visão do mundo e etc e tal, realmente, de fato, isso é uma verdade para mim, é uma crença para mim, mas parece que estava, assim, lá no fundo do baú, quando eu trouxe isso para um pano de, assim, quando saiu de um plano de fundo para um plano de destaque, na minha percepção, no meu sentimento, no meu pensamento, isso foi a ressignificação. Além da cosquinha e tudo mais que a microfisioterapeuta fez na sessão,
eu consegui fazer um movimento interno na minha subjetividade foi o grande fator decisivo para que a minha tendinite se curasse num tempo natural. Demorou ali uns 3, 4 dias, acabando de regenerar células do tecido articular e a dor passou e nunca mais voltou. Isso que é muito legal na nova medicina, por isso que eu falo que é autocura. Porque do mesmo jeito que nós percebemos de uma maneira que não é positiva, que não é benéfica para nós e nos adoecemos, nós viramos essa chave, mudamos essa percepção e realmente percebemos de uma maneira melhor, positiva, fortalecedora. E aí, do mesmo jeito que a gente, na situação negativa, atrapalhou as células e elas, né, se alteraram e gerou a doença. Quando a gente tem uma percepção positiva, a gente arruma as células, a gente organiza as células. Então, é uma questão de um tempo natural de regeneração tecidual, fisiológica. Se a nossa cabeça não atrapalha, o corpo faz o seu papel. Eu sempre costumo dizer assim, se a gente corta, a gente tem que falar assim, braço, por favor, cicatriza, sangue coagula, células de cicatriz comecem a se reproduzir para fechar o buraco do corte. A gente não precisa falar isso. O corpo tem uma inteligência biológica nata que faz todo esse trabalho. Mas se a nossa cabeça tá mal, tá cheia de dor, tá cheia de vitimização, tá cheia de mágoa, tá cheia de raiva, jorrando adrenalina, aumentando o cortisol no sangue, porque tem toda uma correspondência fisiológica ao nosso estado mental e emocional. Então, se a nossa cabeça não tá legal, nosso coração não tá legal, um cortezinho no braço inflama, pode infeccionar e necrosar. Então, a questão, gente, sinceramente, é essencialmente a nossa cabeça, a nossa mente. Né? Se a gente não atrapalhar a nossa biologia, ela é perfeita, ela é programada para fazer todo o necessário para estar viva e bem. Né? Então, assim, em relação a tecidos ósseos, é muito comum a gente ver as pessoas falarem de dor na coluna. Eu quero só dar um panorama geral aqui, que as dores na coluna, na região superior, aqui na cervical, elas são de conflitos ligados fundamentalmente a uma espécie de desvalorização intelectual, porque está aqui mais próximo da mente, do intelecto, do cérebro, tá? Se a dor na coluna é na região média da coluna, na região torácica, se for na média alta, ela está ligada a um conflito de impotência e desvalorização mais profunda, porque assim, é como se você tivesse que abaixar a cabeça demais. Tem até uma expressão na nova medicina que é o conflito do servo, né? Ele tem que se submeter demais. E aí, se é um contexto onde eu não suporto a ideia de tamanha submissão, eu percebo como uma grande submissão, não suporto, eu vou ter dor nessa região média da coluna, nessa região torácica. Ou, se for na média baixa, é um conflito de impotência e desvalorização. Aliás, um conflito de desvalorização indigesta. Às vezes é alguma coisa assim que você não quer aguentar, você não quer engolir aquilo, mas você é obrigado e aquilo é difícil de digerir, e aí você faz lesão nas células ósseas dessa região torácica baixa. E se é na lombar, tem muito a ver com conflito de impotência e desvalorização, no sentido de você se manter numa determinada posição ou sair de uma determinada posição, porque esse movimento do arranco aqui, na parte baixa da coluna, ele é mais intenso, ele já está mais próximo aqui dos quadris e das pernas para se movimentarem, ok? Quero falar também rapidamente, deixa eu ver como é que está nosso tempo, quero falar rapidamente da questão da fibromialgia, que é um diagnóstico de uma dor generalizada,
né? Uma dor assim difusa, às vezes ela pode até ter uma área mais comum para recorrente à dor da fibromialgia, mas a questão fundamental da fibromialgia é uma questão de impotência. Então, normalmente, as pessoas que constroem um quadro de fibromialgia são pessoas que tendem a puxar carga demais para ela, e ela tem uma dificuldade de sustentar tamanha carga. Então, é como se ela fizesse uma força imensa no corpo inteiro, e ela não, ela depois de um tempo é como se fosse uma espécie de fadiga, né? E aí dói o corpo inteiro. Então, isso também dava para a gente detalhar mais, mas eu quero falar por último, para a gente encerrar, as questões de câncer ósseo. Quando existe metástase óssea, quando existe um problema como medula óssea, é uma profunda desvalorização de si. Então, se você conhece alguém que tem problemas desse tipo, ou se você é uma pessoa, busque quando começou, o que aconteceu antes, e provavelmente não é só um evento, é mais de um evento. Problemas profundos no osso são problemas recorrentes, reincidentes, aonde você profundamente se sente desvalorizado e impotente também. Inclusive, existe umas expressões populares que ajudam a gente a entender nossa lógica biológica, que a gente nem tem consciência disso. Sabe aquela expressão assim, foi até o osso, doeu até o osso, foi fundo até o osso. Então, o que acontece? O osso, para a gente chegar nos nossos ossos, nós temos que atravessar muitos tecidos, às vezes. Então, as questões ósseas, elas são questões profundas. E, normalmente, elas são questões que, às vezes, demoram mais tempo. É comum questões ósseas levarem mais tempo do que muscular, mas a gente não pode também tomar isso como absoluto, porque o central é o mental, né? Então, às vezes, uma pessoa que consegue trabalhar a cabeça mais rapidamente, mesmo sendo osso, ela vai se curar antes do que uma outra, que é uma questão muscular, que não é tão profundo quanto o osso. Mas se há um problema ósseo, principalmente como um câncer ósseo, uma metástase óssea, nós estamos recebendo uma mensagem do nosso corpo de que houve uma dor muito profunda, de uma desvalorização de si muito profunda, e às vezes o processo vai ser um pouco mais demorado, por conta dessa profundidade, dessa intensidade. Ok, meus queridos, eu acho que de uma maneira geral deu para vocês começarem a entender, né, sobre essas questões ósseas, articulares, né? Quando a gente tem uma osteoporose aí que está atacando densidade óssea, etc e tal, se nós temos problemas ligados a articulações do calcanhar, do joelho, vamos olhar como é que está um possível conflito ligado a se direcionar para algo e seguir para algo, porque essa parte baixa do nosso sistema esquelético, aqui as pernas, os pés, ela é a base da nossa sustentação e é ela que se move para a gente andar e se virar de um lado para o outro, ok? Então comecem a perceber assim, o que essa parte do meu corpo que está debilitada faz? Eu falei para vocês, tendinite, ombro, está ligado a peso. A gente não fala assim, jogou o mundo nas costas, está carregando o peso do mundo nos ombros. E a extensão do ombro são os braços que trabalham. Então, assim, vamos começar a perceber isso, porque a própria função do órgão, ela já nos dá dicas de qual o contexto do conflito, qual o fato, qual a nossa percepção, e a gente, identificando isso, ressignificando de verdade, a gente, no mínimo, melhora, no mínimo. Mas a ideia é que a gente se cure completamente, de preferência, não é mesmo? Quero agradecer a todos, pedir desculpa, teve um probleminha tecnológico aqui, eu cheguei em cima da hora e o Instagram, não sei o quê, enfim.
Desculpa aí os 3 minutinhos de atraso hoje. Beijos, boa noite. Dúvidas, eu tento responder diretamente para vocês depois, ok? Até a próxima, pessoal. Beijo grande. E todo mundo agora trabalhando a potência, o alto valor para não ter dor e nem problema ósseo, muscular ou de articulações. Valeu para todos.